9 minutos agora no Rio de Janeiro. Minha gente querida, como sempre acontece, nós conversamos nas madrugadas de quarta-feira com ele, que é economista, é doutor em economia, é bacharel em direito e é também engenheiro, nosso querido doutor Rubens Teixeira. Bom dia, doutor Rubens. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Pois é, o brasileiro, de um modo geral, doutor Rubens, se acostumou a medir, né, o desenvolvimento da riqueza nacional através do PIB. E, naturalmente, em função da crise internacional, pelo menos as notícias estão dando isso, esse PIB ele tem diminuído, embora exista uma progressão, uma expectativa de chegar até 3% quando for aferido no ano que está acontecendo agora. Mais recentemente, a presidenta Dilma Rousseff fez uma declaração à imprensa dizendo que não se mede a riqueza do país pelo PIB, pelo seu PIB. E colocou outros exemplos, como a educação, enfim, como o desenvolvimento das crianças. Eu queria que o amigo discorresse a respeito dessa frase e se ela está correta e se realmente isso é uma mudança de planos, uma percepção de que o PIB por si só, na verdade, não representa essa riqueza com toda a sua potencialidade. Fernando, o que acontece? Nós estamos vivendo uma crise econômica internacional. Por conta da crise, há uma redução das transações comerciais entre os países, vamos dizer assim. Porque se os nossos parceiros compram menos, nós vamos vender menos. E esse desaquecimento internacional, ele naturalmente afeta o Brasil. Normalmente, quando a gente está numa situação de desaquecimento da economia, a grande preocupação, a preocupação de um país, das pessoas, é com o emprego. Porque sem o emprego as coisas ficam muito complicadas e há transtornos muito grandes. Porque as pessoas deixam de ter condições de pagar suas contas, de viver de uma maneira digna. Começa a passar restrições. A gente tem observado que o governo tem tomado medidas continuadas e até com alguma intensidade para proteger o emprego. Quer dizer, diante da crise, diante das circunstâncias, o governo brasileiro, a presidente Dilma Rousseff, com todo o seu governo, tem buscado, se esforçado por manter a economia aquecida com as medidas que têm sido tomadas. E o efeito disso é que o desemprego no Brasil está controlado. Nós temos um baixo nível de desemprego. Então, veja que o ideal, aquilo que se espera no mundo, é que as economias cresçam. Né? O que se espera é que o mundo se desenvolva economicamente, porque ao se produzir maior riqueza, naturalmente nós teremos aí mais riquezas a serem divididas. Todavia, não é um problema do Brasil essa questão do PIB, mas um problema do mundo. O mundo está passando por essa fase. E nesse cenário, digamos assim, de dificuldade internacional, o Brasil tem se saído bem, na medida do possível. E, naturalmente, esse esforço, observa só, se o bolo é menor, quer dizer, se nós temos um aumento da nossa riqueza de forma mais modesta, o que é interessante é que, ainda assim, nós temos conseguido suportar esse momento de dificuldade com uma manutenção do nível de emprego sem haver um grande, digamos assim, transtorno na geração de emprego. Isso mostra que se o bolo está sendo pequeno,
pelo menos, ele está sendo bem distribuído. Há um esforço para que haja uma distribuição equânime entre a população. E nós esperamos que nós tenhamos fôlego para suportar os efeitos dessa crise nessas condições. Ou seja, ainda que o mundo continue passando por essa dificuldade que tem passado, que seja o Brasil consiga suportar, e como tem conseguido, né, fazendo essa distribuição justa e evitando o desemprego. Então, é uma situação de momento, e nós cremos que tudo isso não tem sido objeto, uma razão para o desespero interno. Uma coisa importante, Fernando, é que nós podemos acompanhar o que está sendo feito nos juros da economia brasileira. O esforço nítido de reduzi-los está sendo algo que nós já estamos atingindo patamares que não atingimos antes. Quer dizer, então, tudo isso qual o efeito imediato, né, de uma redução de juros? Não só o aquecimento, as perspectivas de fôlego para a economia, como também a redução do pagamento de juros pelo governo federal, pelo Tesouro Nacional, e isso fazendo com que a economia seja mais preservada. Então, quer dizer, em meio a essa dificuldade toda na economia internacional, o Brasil está conseguindo reduzir os juros, coisa que se dizia no passado, em momento de crise, precisa se aumentar o juro para evitar o efeito do aumento dos juros, era um aprofundamento da recessão e evitaria a geração de inflação, coisa que o vale. Quer dizer, nós estamos encontrando no meio da tormenta internacional momentos, assim, situações para que possamos nos encontrar, nos acertar e termos êxito efetivamente em oportunidades que eventualmente o Brasil tenha. E no sentido de sair da crise numa situação melhor do que entrou, e melhor, digamos assim, mais bem posicionado a nível internacional do que entrou na crise. Então, a gente tem que entender que nós estamos no momento da turbulência, e o nosso voo diante do cenário que nós estamos vivendo tem sido um voo bastante confortável na medida do possível, quer dizer, e por isso que a presidenta deu essa declaração, certamente, que diante do cenário não adiantávamos nos preocupar com ter um PIB expressivo, porque o mundo não estava tendo, em geral, essa situação que nós gostaríamos de ter também. Mas, sim, estamos cuidando do combate à desigualdade, da busca da justiça social. São outros anseios da sociedade, além do que um crescimento do PIB, que nós queremos que ele volte a crescer, vamos dizer, de uma maneira significativa, mas no momento que estamos passando, seria utopia diante da crise internacional que estamos passando. Perfeito, perfeito. Inclusive, a perspectiva já foi até admitida pelo próprio governo da China, né, de uma redução no seu próprio crescimento, em função realmente daquilo que o amigo explicou, de toda essa crise internacional instalada, né? Exatamente. Então, quer dizer, a China, que vem numa velocidade expressiva de crescimento, também, naturalmente, ela é afetada, e observa que, conforme nós temos um mercado consumidor grande, a China ela tem um mercado consumidor maior do que o nosso, vamos dizer assim, e mesmo assim, a despeito do funcionamento do mercado interno, ela tem essa economia, exporta bastante, naturalmente importa também, e quando ele reduz lá o crescimento econômico deles, naturalmente, para reduzir a produção deles, eles deixam de comprar, por exemplo, matéria-prima nossa. Então, nós somos afetados nesse contexto. Perfeito. Meu caro Dr. Rubens Teixeira, mais uma vez, muito obrigado aí por sua entrevista. Um grande abraço. Fernando, um grande abraço para você, para todos os queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi.